Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-los e tê-las aqui nesse evento tão importante sobre esse tema câncer no Brasil, necessidade de integração e avanços, com panelistas com tamanha experiência de diferentes setores, diferentes especialidades, né? Aqui complementando a fala do outro e para que a gente possa chegar ao fim com planos e estratégias bastante bem alinhados para poder combater esse desafio que é o câncer, que ainda, sem dúvida, provoca tantas mortes, né? E que a gente sabe que, como divulgou há pouco tempo o OMS, né, no Dia Mundial do Câncer, no início do mês, que de 30% a 50% das mortes por câncer, né, e dos casos de câncer poderiam ser prevenidos. Então, são resultado de comportamentos, né, então, riscos que podem ser reduzidos. E a gente vai ver isso hoje com a participação desses panelistas, e aproveito para anunciar que temos panelistas que não aparecem aqui, né, tamanho foi, felizmente, o número de confirmações que tivemos, né, de panelistas absolutamente relevantes para o debate deste tema de hoje. Então, vou iniciar com algumas recomendações, que todos usem ativamente o chat e o Q&A, tanto para fazer perguntas e comentários para os panelistas, como também para se apresentar, para trocar informações. Então, isso é característica do fórum, facilitar esse espaço para parcerias, para colaborações. Então, usem também para isso o chat e o Q&A. Mantenham o microfone no mudo quando não for a vez de fala, e, por gentileza, peço a todos os panelistas que respeitem seu tempo, porque são muitos panelistas hoje durante a tarde. Então, a fala introdutória será de 5 minutos para cada panelista, e isso é importante que a gente tenha cuidado para não prejudicar a fala do próximo panelista. E desejo, claro, um excelente evento para todos que nos acompanham agora, tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Bom, então eu gostaria de iniciar trazendo algumas prioridades que foram levantadas durante todo o mês de 2021, dentro do fórum, tanto pelo GT de Oncologia, a facilitadora do GT de Oncologia está aqui, será uma das panelistas, a Nayara Landim, do TJCC Abrali, e também durante os nossos webinars. Então, a gente teve também um webinar muito importante sobre esse tema em novembro, desculpem, e isso fez parte, então, da carta de prioridades que preparamos no final do ano para enviar para as autoridades, incluindo para o Ministério da Saúde, para os secretários estaduais, para alguns secretários municipais e também lideranças de outros setores, setor privado e terceiro setor. Então, o que se identificou como prioritário, né, os grupos que discutiram durante essas ocasiões o tema no fórum, né, de CNTs. Então, a desoneração sobre medicamentos, né, aqueles tanto para câncer como para outras DCNTs também, o fornecimento contínuo, sem que haja períodos de falta de medicamentos e insumos, assim como a produção contínua de radiofármacos, a ampliação e a otimização do rastreio diagnóstico e do tratamento de câncer no país, e aí destacando a integração entre os níveis de atenção, né, e o fortalecimento também de medidas de prevenção, incluindo aí a tributação de alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e tabaco, e a expansão da faixa etária para vacinação de HPV. É claro que isso é um super resumo, né, de prioridades que foram identificadas no ano passado, outras prioridades também foram identificadas. De qualquer forma, eu vou trazer um recorte aqui para contextualizar um pouco o que a gente vai discutir. Então, como a gente vê, esse quadro que está no plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis entre o ano de 2021 e 2030, ele mostra o impacto do câncer de mama no país. Então, são 49 óbitos de mulheres por dia devido ao câncer de mama no país. Portanto, durante esse nosso webinar, nós teremos
4 óbitos, né? É bastante sério, é bastante grave, né? Então, é um quadro aí que a gente deve se preocupar. Aqui um outro quadro, né? Existem muitos desses quadros, né? Eu sugiro, inclusive eu coloquei ali onde a gente publicou esse plano no nosso site para que todos possam visitar também e se informar melhor. Então, quando a gente passa aqui para câncer de aparelho digestivo, né, um impacto econômico enorme, mais de 250 milhões de reais gastos com internações e mais de 218 óbitos por dia. Então, durante esse webinar, vão ter, né, proporcionalmente, morrido mais de 18 pessoas, né, até que a gente termine esse webinar de hoje. Bom, eu vou rapidamente, novamente, mostrar os slides, né, que eu já havia passado, né, esse das recomendações, a carta de prioridades, está tudo no nosso site, na carta de prioridades. Aqui o plano de Dante, de 2021 a 2030, do Ministério da Saúde, também está no nosso site, tá? Os 2 quadros sobre os quais eu já comentei, e aqui esses gráficos que são bastante importantes para que a gente possa entender como tem caminhado a mortalidade prematura, né? Então, acho que assim, o que preocupa muito em termos de Fórum de CNTs, né, que estamos alinhados com a Agenda 2030 da ONU, de reduzir em 1/3 as mortalidades prematuras, aquelas que acontecem em pessoas abaixo de 70 anos, até 2030, o que nos preocupa, né? Então, aqui isso nos preocupa bastante, porque como nós podemos observar nesses gráficos, então, tanto entre homens como mulheres, o câncer continua sendo responsável por grande parte das mortes, né? A gente apresentou no ano passado que quase 20% das mortes acontecem devido ao câncer, né? E algumas, no caso de algumas neoplasias, chama atenção, por exemplo, para câncer de mama, essa taxa de mortalidade tem aumentado e não reduzido. Então, aí bastante preocupante. E outras neoplasias também que se mostram estáveis, né? Então, desde 2000 até 2019, quase 20 anos, e que não se conseguiu aí reduzir tanto, ou não se reduziu nada, ou algumas até aumentaram a taxa de mortalidade. Então, para isso, obviamente, para isso estamos aqui, né? Para que a gente possa se unir e possa entender qual a melhor forma de reverter esse quadro, melhorar essa situação. Esse outro também recomendo muito esse site da OMS, que mostra aí os diferentes países e mostra quais são os tipos de câncer com maior incidência e maior mortalidade nesses países, né? E no país aí, no Brasil, a gente vê aí o impacto do câncer de pulmão, o câncer de mama, mais uma vez, o câncer de próstata, de estômago, de cólon, né? E também o importante destacar que enquanto, né, como eu disse, os cânceres eles são responsáveis por quase 20% das mortes, quando a gente olha para mortes prematuras, então chama atenção para isso aqui, aparece como 30%, então maior o percentual de mortes prematuras por doenças crônicas que são atribuíveis ao câncer, né? E ali embaixo, os fatores de risco. Então, isso a gente enfatizou bastante no nosso evento do ano passado, em novembro, os fatores de risco, inclusive a senhora Marília Albiero, da ACT Promoção da Saúde, pré-lançou um material muito importante que também está no nosso site a respeito disso, em como, então, combater os fatores de risco, né? E aí aparece o tabaco claramente como um fator de risco muito importante, né? A radiação ultravioleta, o consumo de álcool, as infecções, obesidades, né? Entre outros fatores. Bom, então aqui vendo algumas das metas do plano de enfrentamento das DCNTs até 2030, né, eu trouxe aqui, claro que existem muitas outras nesse plano, mas eu trouxe de alguns fatores de risco, então, e algumas diretamente relacionadas ao câncer, né? Então, por isso a importância de nos unirmos para entender como a gente vai fazer para alcançar essas metas, né? Então, por exemplo, de reduzir a mortalidade prematura por câncer de mama em 10%, né? Ou por câncer de colo uterino em 20%,
né? E aí os fatores de risco que são tão importantes, o tabagismo, que a gente já viu que é um fator de risco importante, reduzir em 40%. E nesse plano também aparecem, então, os planos. Então, convido a todos que conheçam, claro que a gente não teria tempo nem condições de passar aqui durante o evento todos esses planos com seus detalhes, mas esses planos, eles são justamente implementados, né, não diretamente pelo Ministério, alguns deles sim, mas muitas vezes pelos municípios, pelos estados, pelo setor privado, pelo terceiro setor, né? Então, pelos setores que nós convidamos aqui para estarem nesse evento. Muito bem, e aqui eu chamo a atenção, né? Aqui é o que, sem dúvida, deve nos mover, né? Uma coisa são as metas, outra coisa é a previsão. Então, a gente percebe aqui que a meta, né, nesse caso, para câncer de mama, né, é uma redução. Então, ali a gente vê no final, em 2030, né, quando essa meta tem que ser atingida, então essa taxa padronizada de mortalidade de 18,3, só que quando nós observamos qual é a previsão é de 22,8, né, a previsão, na realidade, é de aumento, não é de queda. Então, isso obviamente preocupa bastante, né, e por isso nós entendemos que é importante essa colaboração entre os setores. Então, aqui os objetivos exatamente são em relação a esse alinhamento, então, identificar os elos frágeis da jornada da pessoa com câncer. Então, isso se discutiu bastante também em novembro do ano passado, né, que as pessoas, a própria doutora a Maria, que vai estar aqui conosco, ela trouxe esse dado que as pessoas estavam chegando em estágios mais avançados, era mais difícil, né, o tratamento no ICESP, por exemplo. A doutora Patrícia Izete, do Ministério da Saúde, disse que mais de 40% houve mais de 40% de redução dos exames, dos testes, né, para detecção de câncer durante o período da pandemia. Então, aí algo que deve ser agora pensado, né, nesse momento, como reverter esse impacto tão duro que a pandemia teve no cuidado das pessoas em geral, né, mas daquelas com risco de desenvolver alguma neoplasia, conhecer os planos, e agora a gente vai poder conhecer também o que alguns municípios e alguns estados já estão desenvolvendo, estão monitorando, o que o CONAS tem orientado, o que o INCA tem orientado. Então vai ser uma tarde muito rica. E, claro, né, ao final, firmar compromissos entre os setores para que a gente possa, de verdade, implementar de forma colaborativa programas e políticas de saúde para melhorar esses indicadores. Muito bem, muito obrigado, então, por esse primeiro momento.